Se trata de uma história, conta a história, na verdade, de um homem que, na infância, gostava muito de animais. Ele tinha muitos animais porque a mãe dele deixava. Dar essa oportunidade. Sim, dava liberdade porque ele dava muito carinho para eles. E o que ele mais gostava era o gato. Mas Quando ele ficou adulto, quando ele ficou adulto e se casou, a esposa dele não gostava de animais. Ele foi ter o gato depois que ele cresceu. Depois que ele cresceu e se casou. eu não gostava de verdade do gato. Porque Ele teve esse gato preto depois que ele ficou. ela falava que esse Depois que ele ficou um adulto, que o gato preto trazia maldição. O gato preto chamava Plutão. E o cara, ele gostava muito do gato. Tipo, ele tinha muito animal, mas o gato... Aí Era o favorito dele. ele começou a ficar alcoólatra. Ele começou Todo dia ele ia no boteco, bebia muito, todo dia ele E ia no bar aí e nisso bebia ele muito. começou a maltratar Aí os ele animais. só queria maltratar os animais. menos o gato preto. Aí Tipo, como ele sentiu o gosto de amor ainda, ele não maltratava, ficava apenas longe dele. É porque ele sabia que se ele machucasse o gato preto, ele ia se arrepender daquilo depois. Aí ele nunca matou, ele só ficava longe do gato. Mas o gato ele não desistia, ele queria a atenção dele. Aí quando ele chegou em casa, um dia quando ele chegou em casa, ele se sentou, aí o gato foi lá. Aí o gato Começou a arranhar começou a ele. arranhar ele. Aí ele apenas Bateu um tapa no gato. Enquanto ele andava pela casa, o gato vinha assim, perto dele, ficava falava esfregando, dele. ficava esfregando na perna, mas ele não gostava, então ficava Aí ele chupando. empurrava o gato. Aí teve uma chutava o vez gato. que o gato queria atenção e arranhou o braço dele. Então, Ele pegou e bateu. muita raiva. Não, ele pegou e bateu no gato. O gato pulou pro lado assim, mordeu a mão do cara. Aí ele ficou com tanta raiva que ele pegou um canivete, pegou o gato pelo pescoço e arrancou o olho dele. Ele deixou o gato. Olha lá o olho ali, ó, do gato. A prova do olho, ó. Ele trouxe a prova. Ó, a outra lá. Esse olho aí foi o Edgar Janipovo mandou pra gente. Sim, como comercial. Ele mandou. Recomendo muita obra para quem se interessa
terror, mistérios, assim, muito que a melhor parte que eu achei foi quando o homem furou o olho do gato. Mas não vou contar o final para darmos suspense. Eu recomendo o Gato Preto porque tem muito suspense. E as minhas partes favoritas foi quando ele tenta matar o gato. É as partes quando tem muito sangue. Eu gostei muito da obra do Edgar Allan Poe, Gato Preto, porque é muito legal, assim, um mistério com terror e é muito bom. Recomendo muito pra quem gosta de um terror misturado com mistério. Eu gostei muito da obra, quer dizer, eu odiei a obra e a pior parte foi quando arrancou o olho do gato com o canivete. Foi a pior parte de todas. Por que ele arrancou o olho do gato? Porque ele tava, ele ficava bebendo, ficou matando O gato um dia foi arranhar ele, aí ele empurrou o gato com o E a perigosa, ele pegou o olho do gato, o canivete no bolso e arrancou o olho do gato. Eu recomendo essa obra porque eu recomendo essa obra para quem gosta de mistério, suspense, porque vai adorar, tipo, eu amei. Também não é porque tem mistério, terror, que tem que pegar pra ler também pra ver se gosta. Tem que pegar porque a história é muito boa, assim. O Edgar Allan Poe fez uma história, nossa, maravilhosa. Eu adorei a história do Gato Preto, foi uma das minhas preferidas. Às vezes, até quem não gosta de terror e mistério vai adorar a obra, porque ela, pra mim, tipo assim, eu ainda não li, mas eles, assim, falando pra mim, me deu muita vontade de ler. Parece que eu entendi muito a história, parece que a história eu já li, mas ainda não. Porque você vendo as dificuldades que ele passa por causa do álcool e as complicações que ele tem na vida, as coisas que perturbam ele é muito bom. A importância também dos animais, né? Porque o animal sempre quer a atenção do humano, porque é o melhor amigo. Mas por causa desses álcools, as pessoas esquecem os animais. Que é algo muito causado, né? Na maioria das vezes. Tipo assim, quando você tá muito bravo, você pode brincar com o seu bichinho de estimação, que aí você, tipo, se acalma, sabe? Se você brincar com o seu gato quando você tá muito nervoso, você brincar com o seu cachorro, você vai ficar mais tranquilo. Isso pode trazer um alívio, né? Não também é só o álcool que prejudica nisso. Também as drogas, o remédio, tudo isso prejudica na vida da pessoa. Mas por causa que ele virou alcoólatra, ele entrou num ciclo vicioso, porque ele bebia muito, fazia mal para o gato. Aí ele ficava nervoso por ter feito mal pro gato e bebia de novo. E aí ele causava mal cada vez mais. Porque ele não queria machucar, mas o álcool, ele meio que descontrola a pessoa. Ele fazia sem ver. Tipo, meio que assim, o álcool controla a pessoa. Depois que a pessoa bebe, o álcool controla ela. Depois que aconteceu, ele até tinha ele até tinha um certo arrependimento. Que se ele batesse no gato, ele ia ter umas consequências mas que não seria boa. O arrependimento se transformava em nervosismo. Aí para passar o nervosismo ele tomava mais vinho, mais álcool. Aí esse homem vai sonhar com seu próprio autor, o Edgar Allan Poe. Recomendo esse livro para todos, quem gosta e quem não gosta de terror. Recomendo também porque é uma obra surpreendente. São contos muito extraordinários. Quando você começa a ler, você pensa, no final não vai ser tão legal, mas é muito surpreendente. Eu recomendo esse livro porque é um livro muito assustador e é um livro que ensina várias coisas também. Você tem que ler esse livro. Porque esse livro, além de, sabe, você pensa que acabou aqui a história, mas não, ainda tem muito mais pra frente e vale a pena você conhecer. Ele encanta a pessoa. Eu recomendo esse livro porque tem 8 histórias que, tipo, quando tá numa parte da história, você não sabe o que vai acontecer depois dela. Tipo, você pensa, vai acontecer isso, tenho certeza. Quando vai acontecer
uma coisa, tipo, totalmente aleatória. E isso te prende no livro e te faz... Tem várias opções que tipo assim, que encaixa, só que a do Edgar Allan Poe impressiona muitas pessoas. Aí você, não aconteceu o que eu queria, eu vou ver que eu vou continuar lendo pra ver o que vai acontecer. Aí prende você no livro. E você vai gostando mais ainda. A história é tipo assim, não tem como ficar melhor, aqui já tá bom. Aí você vê o final, ai meu Deus, não tem como ficar melhor. Aí na outra história, nossa senhora, ficou melhor. Olha. E o legal, Cada vez melhor. E o legal é que são oito histórias. 8 contos para vocês se surpreenderem. Porque é muito bom esse livro. E também é muito assustador. Sim. Eu recomendo o livro do Edgar Allan Poe, porque as histórias que tem aqui é muito boas. Uma é melhor que a outra, como os meninos disseram. Cada uma supera. Você, tipo, leu e não vai esperar, mas supera. E é muito bom. E também, para quem gosta de terror, tem bastante aqui nesse livro. Eu recomendo bastante o livro, porque, além do mais, são 8 contos que se surpreenderá, porque cada um que você vai lendo vai superando algo, vai superando aquele... são 8 contos extraordinários, são muito bons. E vai que... Qual foi o seu preferido? Contos, dentre eles, o meu preferido foi o Gato Preto. Porque, além do mais, ele ensina muita coisa, que mesmo nesse centro vicioso que a gente entra, a gente nunca sai. Então, é melhor a gente não entrar nesse, porque, além do mais, a gente maltrata muitas pessoas. Além desses contos serem tão extraordinários, são apenas, como que a gente vai falar? Adaptado para crianças. E tem outras versões para adultos, tem versões maiores e vários outros livros. Tem também versões que tem mais ilustrações, que eu vi, as ilustrações são bem legais, muito bonitas. Por exemplo, a do Gato Preto tem o gato, tem o cara tirando o olho do gato, e eu achei bem legal a ilustração, assim, dos outros livros que eu pesquisei e encontrei. E com isso fica com mais vontade de ler. E mesmo sendo infantil, ele tem uma linguagem complexa, palavra com destaque. Que é bem a difícil maioria de das entender. histórias você tem que ler, tipo, se você não entender, você tem que ler de novo. Isso que é uma história que te prende. Tipo, você tem que entender. Muitas vezes. Mas você acha que esse livro tem que ser lido por crianças da idade de vocês? Não só para crianças, mas para todas as idades. Mas como a Thais disse, e outros também, esse livro tem adaptado para adultos. E esse livro, ele tem muitas palavras-chave e você tem que ler com atenção, principalmente crianças. E ele é muito bom porque você lê uma palavrinha e talvez aquela palavrinha que está numa página já dá para entender o conto inteiro. Esse livro aqui, pra mim, foi um dos primeiros livros meus de terror. Sem ser o do Reencontro Infantil, esse foi um livro dos primeiros livros de terror e eu pretendo ler mais, porque é muito bom. Você conseguiu dormir à noite depois de ter lido essas histórias? Professora, eu consegui, mas não foi tranquilo não. Quem foi Edgar Allan Poe? Ele fazia poesias e desde pequeno ele gostava muito de contos de mistério, essas coisas. Ele gostava de filmes de terror, contos, essas coisas, tudo relacionado ao terror. Por isso ele começou a escrever histórias de terror. Então ele tinha uma paixão pelos livros que ele lia e cada vez ele ficava mais inspirado para fazer histórias. E dá pra ver essa paixão dele no livro, porque é muito bem escrito a história. muito bem feito. Você sente como se você tivesse lá. Queria estar lá para aterrorizar. Eu não queria porque é bizarro. É porque a sua família, que não era sua família, porque quando ele nasceu, ele foi adotado. Aí, davam muitos livros para ele de terror, ele lia muito. E acabou que
teve uma vez que ele acabou reencontrando o seu pai, mas não foi um encontro muito bom. Lembrando que ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos. Ele também fez filmes, ele também foi ator, ele atuou em filmes de terror, de mistério. E ele foi também um grande ator na parte de filmes de terror. É importante saber a biografia do autor para saber quando ele nasceu, para saber a história de vida dele. E porque ele gosta de contos de terror. E porque ele gosta de saber também o que ele fez no passado. A biografia dele. A Isabela falou assim, saber o que ele fez no passado. E qual é a relevância disso para os contos que a gente lê, Isabela? Porque talvez no passado dele pode ter acontecido a mesma coisa que ele contou na história. Ou ele pode ter acrescentado algumas coisas na história. Que pode tirar. Pode ter relação o passado dele com a história. E também no passado é tipo o que aconteceu quando ele antes dele ser escritor. Pode ter acontecido uma coisa assim. Pelo fato dele ser adotado, a família dele pode ser assim, uma família mais rígida ou uma família mais idosa que possa ter morreu assim mais fora de tempo e ele acabou tendo um distúrbio e assim, isso causou coisas ruins na vida dele. Porque isso pode até mesmo ter alguma coisa com o retrato oval, porque pensa, se a família dele não deu bola pra ele ser adotado, o retrato oval acontece isso também. Pode ser, talvez ele seja Eu tenho outra hipótese, outra teoria, que quando você falou com quem ele viveu, veio assim na minha cabeça, que ele pode ter sido, por causa disso, da família dele, pode ter tido um distúrbio mental e ter vivido um tempo sem lá no hospício. Aí essas pessoas poderiam ter passado ideias ruins para ele. Eu penso que nem no Gato Preto, a pessoa que ele queria atenção podia maltratar ele, ou às vezes a família mesmo maltratava ele. Ele queria apenas atenção. Vocês ouviram isso que ele falou? É isso que vocês estão falando, você está trazendo as hipóteses com os contos, relacionando com os contos. Isso é importante. Faz sentido. Pode ser por isso que às vezes ele se coloca em terceira pessoa nos contos. Pode ser por isso que ele fala sobre a família dele, que deixava ele ter que nem no Gato Preto, ele tenta mostrar o que aconteceu com ele no final da história, por exemplo. Durante a história, ele fala que ele tá na cadeia um dia antes dele ser morto. As pessoas podem ter maltratado dele. Aí a família não dava bola pra ele e ele morreu. A máscara da morte vermelha, teve uma praga e, talvez os pais deles tenham morrido com uma praga. E ele quis passar isso pro livro. E talvez a família dele não dava tanta bola pra ele e ele acabou, assim, não tendo muito controle sobre a vida dele, ele acabou indo pro mundo dos jogos, da bebida. E eu acho que a morte dele foi porque muitas pessoas odiavam ele acabou sendo preso. E aí ele foi condenado a morte. Não, Gato Preto. As pessoas, a hipótese dele condenado à morte. As pessoas acham que um gato preto é uma forma de azar. Então por isso que elas não gostam dele. E talvez ele quis representar ele no lugar do Gato Preto. Porque as pessoas não gostavam muito dele. Como o meu colega disse, né? Muita gente odiava ele, né? Então ele podia ter tirado essa inspiração para criar a história da máscara vermelha, como se essas pessoas fossem uma praga. Talvez ele, porque nas histórias dele, ele fala assim, para essa estranha narrativa que vou falar, por esse fato ocorrido, amanhã vou ser condenado. Ele fala isso nas histórias. Ele mostra o que aconteceu após ele fazer. Ele deve ser condenado por causa que ele fala no dia que ele vai morrer. Mas ele ficou alcoólatra, ele entrou nos jogos, fala que ele entrou nos jogos, talvez entrou nos jogos de azar, e por isso ele perdeu, e ele estava apostando até a vida dele. Pode ser também, professora, que ele quis falar assim que ele vai morrer amanhã,
Como, por exemplo, ele falou do pai dele, não falou? Que ele reencontrou o pai dele, mas ela falou. Não teve um bom E não teve um bom encontro. O pai dele pode ter sido condenado, ele pode estar falando sobre o pai dele um pouco também. Exatamente. Porque talvez o gato preto, porque, por exemplo, ele queria atenção. E se ele colocasse no lugar do gato preto, ele pedisse atenção para a família dele? Então. Gente, eu só posso adiantar uma coisa, tudo isso faz sentido. Mas, professora, ela fala que um dia antes dele ser preso na cadeia. Um dia antes dele morrer, ele estava na cadeia, né? Ele não pode ter morrido na cadeia, porque senão todo mundo ia saber. Então ele deve ter saído da cadeia antes. Porque isso não faz... Tipo assim, se ele morreu na cadeia, não seria muito misterioso. E se o Edgar Allan Poe foi condenado à morte igual o cara lá do Gato Preto? E, tipo, foi no dia que ele escreveu o livro, aí no dia seguinte ele foi condenado. Ô professor, mas ou talvez ele não dava bola pra família, não a família não dava bola pra ele. Porque ele era odiado. Léo. Pensa, professora. Mas se ele fosse condenado à morte, eu acho que todos estariam sabendo. E se ele fosse condenado à morte por segredo? Tipo, ninguém tinha que saber. Mas eu penso que o que o Victor falou faz sentido, porque durante a história do Gato Preto, o cara que tá na prisão mesmo fala. Aquela presença odiosa do gato, que eu odiava, eu não gostava. E assim, palavras pesadas, né? Ele poderia ter morrido num lugar afastado. Com vontade de matar o gato. Eu tive uma ideia do gato preto, porque ele maltratava o gato. Porque, tipo, talvez ele tivesse um gato preto na vida real, aí todo mundo achava que os gatos pretos eram bruxas, aí condenaram ele à morte pra